Oi galera, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou parte do substantivo coletivo desde o início do projeto, mas eu nunca tinha assumido essa posição em frente às câmeras, então tenha um pouquinho de paciência comigo porque essa é a minha estreia. Nesse vídeo, a gente vai explicar por que é mentira essa história de ou salvamos vidas ou salvamos a economia. Ignorar a pandemia do coronavírus e reabrir todo o comércio não vai impedir a economia de afundar e, na verdade, tende a piorar ainda mais a situação do Brasil, que já está péssima. Então vamos lá, por que é mentira esse assunto de ou saúde ou economia? Bom, o argumento por trás dessa frase é que se nós não retomarmos as atividades econômicas imediatamente, o número de mortes devido a essa pausa nas atividades produtivas, devido a desemprego, desabastecimento e etc., vai ser maior que o número de mortos pela Covid-19. Mas essa retórica está sendo usada sem nenhum tipo de cálculo econômico por trás. E os dados que nós temos atualmente nos mostram justamente o contrário. Fazer quarentena e traçar um plano econômico bem diferente do que o governo federal chama de normalidade é a nossa única chance de sair do buraco. Se o Brasil optar por simplesmente retomar as atividades produtivas agora, quando nós temos o pior índice do mundo em relação ao número de habitantes testados para a Covid, estaremos dando um tiro no escuro, sem saber o que de fato está acontecendo. E isso pode gerar vários efeitos adversos na nossa economia, e eu vou comentar alguns deles aqui. Número 1. Veto a entradas de produtos brasileiros em mercados internacionais, especialmente os chamados produtos primários. O que é isso? Bom, produtos primários são matérias-primas, ou seja, produtos da agricultura e pecuária em geral, como soja, milho, carne, etc. Esses produtos são a maioria da nossa pauta de exportação atualmente. E a China, por exemplo, já anunciou que pretende parar de importar soja do Brasil devido a riscos sanitários, porque não vê o nosso país levando a sério a pandemia da Covid-19. Número 2. Além do veto a produtos, é bem provável que também proíbam a circulação de pessoas. Isso quer dizer que, porque a propagação do vírus no Brasil não está controlada e a nossa população não está sendo testada, os outros países podem manter por muito mais tempo a proibição de aviões estrangeiros voarem para cá e a proibição de profissionais brasileiros voarem para lá, seja para fazer negócios, estudos ou para qualquer finalidade. Ou seja, ninguém vai poder ir para Disney. Número 3. Provavelmente, essa abertura do comércio vai gerar uma infecção em massa da classe trabalhadora, porque o vírus se propaga muito rápido. Quando o número de pessoas em uma mesma empresa, fábrica ou indústria é muito alto, a produção precisa parar imediatamente, e isso acontece de forma não programada, o que gera perda de recursos humanos e possivelmente de estoques perecíveis, além de tornar a retomada da empresa após o surto muito mais complicada e possivelmente gerar distúrbios em cadeias produtivas. Imagina estar contando com a entrega de um produto ou a prestação de um serviço e aí de um dia para o outro não tem mais como contar com nada. Número 4. Essa retomada geraria o colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado, o que é associado ao aumento do gasto público de forma emergencial e sem licitação. Isso quer dizer que, ao invés de esperar diferentes orçamentos e optar pelo serviço mais barato, o governo pode contratar qualquer serviço que julgue adequado, dada a urgência, o que é perfeitamente razoável. O problema é que vários governantes utilizam isso para favorecer empresas de amigos e familiares. Agora, durante a pandemia do coronavírus, por exemplo, o governo federal se utilizou da situação de emergência para gastar mais de 18 milhões na compra de máscaras de uma empresa cujo dono é assumido bolsonarista. Mas outra empresa, que já presta serviços para o governo federal há anos, produzia as mesmas máscaras por menos da metade do preço. Número 5. Com o sistema de saúde sobrecarregado, pessoas com outras doenças deixarão de ser atendidas, o que está associado à perda de produtividade. Afinal, pessoas doentes e sem acesso a exames e remédios produzem menos e pior, tanto no curto quanto no longo prazo. Número 6. Na primeira semana de maio, o STF passou a reconhecer Covid-19 como doença ocupacional. Isso torna mais fácil para que o trabalhador contaminado ou familiares de possíveis vítimas recebam indenizações por parte do empregador. Com a velocidade de propagação do vírus, não é difícil imaginar o impacto financeiro dessas indenizações para uma empresa. Bom, esses são alguns argumentos microeconômicos, ou seja, porque essa proposta é economicamente pior para as empresas e para as pessoas.
Agora, vamos discutir os argumentos macroeconômicos. Por que essa retomada é ruim para a economia brasileira como um todo? Quando o coronavírus chegou aqui no Brasil, a nossa economia já estava em crise há um bom tempo. Para se ter ideia do tamanho dessa crise, vamos voltar um pouquinho na história. Nos últimos 120 anos, o PIB brasileiro apresentou queda de 4% ou mais em apenas 4 momentos na história. Nas crises de 30, 81, 90 e agora na crise de 2015. Em todas as situações do milênio passado, a economia voltou a crescer rapidamente em pouco tempo. E em 5 anos ou menos, o nosso PIB já estava no patamar de crescimento anterior ao início da recessão. Isso é bem comum, porque as crises no capitalismo são cíclicas. Aí eu queria fazer até uma dancinha. Olha a onda, olha a onda. Se eu começar a falar sobre ciclos de crise, o vídeo vai ficar muito longo. O que nos interessa aqui é o golpe de 2016, a aprovação da reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos ou PEC do fim do mundo, a eleição de Bolsonaro, a reforma da Previdência. Todas essas medidas foram vendidas para a população como necessárias para acabar com a crise econômica, mas elas fizeram justamente o contrário. Pela primeira vez na história, 5 anos já se passaram desde que o PIB apresentou queda acima de 4% e os nossos resultados econômicos só pioram. E isso foi bem antes do coronavírus. O crescimento no PIB de 2009 foi ainda menor que o de 2018 e 2017. Mas crise não é só queda no PIB. Muitas outras variáveis nos mostram que a situação econômica da maioria da população brasileira está piorando consideravelmente. Desde o fim da ditadura militar, esse é o único período na história em que nós assistimos a desigualdade de renda no Brasil crescer por 4 anos consecutivos. Nem nos tempos da hiperinflação dos anos 90 isso aconteceu. A gente está vendo a fome crescer, o número de gente morando na rua explodir e a informalidade do emprego, ou seja, pessoas que trabalham sem estabilidade, sem férias, sem 13º e às vezes sem sequer o salário mínimo, atingir recordes históricos. A aposta do governo federal, atualmente, é seguir a filosofia neoliberal do Paulo Guedes, que na economia está associada com a escola ortodoxa ou neoclássica. Bom, voltando para o assunto do vídeo, muito resumidamente, a ideia neoliberal do Guedes é que, para tirar o Brasil desse buraco, nós precisamos reduzir o tamanho da dívida pública para atrair capitais estrangeiros, ou seja, dizer para o resto do mundo que nós estamos nos comportando muito bem. Não estamos gastando demais, então que eles podem vir investir bastante por aqui, porque o governo brasileiro é muito sério e não um gastador inconsequente. Na verdade, isso é basicamente a continuidade do plano do Temer, e é o que chamamos de austeridade fiscal. Além disso, ele defende que nós precisamos privatizar empresas nacionais, para entrar um montante grande de dinheiro para o país pagar um pedaço da dívida que a gente já tem acumulado. Há quem defenda privatizações apenas a partir do argumento ideológico, porque acreditam que tudo que é privado é melhor. Mas algumas brasileiras estão sendo privatizadas para estatais chinesas, então, né? Existem muitos argumentos de por que esse plano neoliberal nunca deu e jamais daria certo para a economia brasileira. Mas como a ideia aqui é explicar por que não existe essa mentira de ou saúde ou economia, eu vou apresentar uns dados para mostrar que, para salvar a economia brasileira nesse momento, a última coisa que nós precisamos fazer é voltar para a normalidade, como se nada tivesse acontecendo. Uma das justificativas para o golpe contra Dilma foi justamente a explosão da dívida pública. Mas em junho de 2016, a nossa relação dívida-PIB, ou seja, qual o tamanho da nossa dívida em relação ao total de tudo que o Brasil produz em um ano, era de 68,5%. A projeção oficial do Fundo Monetário Internacional, nosso amigo FMI, é que a relação dívida-PIB do Brasil agora para 2020 chega a 98,2%. E por que esse número tão absurdo? Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 meses, 22 milhões de pessoas perderam o emprego nos Estados Unidos. Esse é o mesmo número de postos de trabalho que foram gerados nos últimos 10 anos no país. Mesmo assim, o governo deles planeja investir aproximadamente 11% do próprio PIB em dinheiro público para reduzir os efeitos da epidemia, enquanto o governo brasileiro planeja investir cerca de 2%. E mesmo assim, com esse investimento muito maior que o brasileiro e uma economia que produz muito mais que a nossa, ou seja, cada dia sem produzir lá custa muito mais que por aqui,
Pesquisadores da Universidade de Wyoming calcularam que os efeitos macroeconômicos de quarentenas intermitentes pelos próximos 2 anos, ou seja, quarentenas mais rígidas alternadas com quarentenas menos rígidas, geram um benefício líquido de 3,4 trilhões de dólares, quando comparado com o cenário de abertura imediata da economia. Essas quarentenas intermitentes causariam uma queda de 2% no PIB, comparável a 6,2% de queda no cenário sem quarentenas, além de 1,2 milhões de mortes a menos, né? Mas quem está olhando para os mortos quando se fala de economia? A China, segunda maior economia do mundo, registrou uma queda no PIB trimestral de 6,8%. Desde que se começou a medir PIB trimestral na China, em 92, ele nunca tinha apresentado queda. E essas são as 2 maiores economias do mundo que a gente está falando. Em decorrência disso, o Brasil não consegue mais atrair dinheiro de ninguém. Uma das principais formas de um país atrair dinheiro é fazer leilão da dívida pública. Basicamente, oferecendo no mercado internacional, quem quer comprar um pedaço de papel do Brasil, dizendo que se tu me der um dinheiro agora, o governo te devolve esse dinheiro com juros no futuro. Ninguém está nem oferecendo um lance por esses papéis. E nós estamos tendo leilões cancelados por falta de compradores, algo que não acontecia desde 2002. A situação está muito crítica e esse plano do Guedes de reduzir a dívida pública e atrair capital estrangeiro já falhou. Dizer que a gente precisa voltar para a normalidade é ignorar que isso tudo está acontecendo no mundo e nos afundar ainda mais nesse poço de plano que já não deu certo. Já que não tem dinheiro externo entrando, é preciso gerar soluções internas para sair da crise. O Brasil tem a bênção de ser um país gigante, cheio de gente maravilhosa e um tanto de gente terrível também e bastante gado. Mas isso nos permite várias soluções internas para essa crise mundial sem precedentes, por meio do aumento da demanda. Isso é mais ou menos o plano que o Brasil seguiu em 2008 e 2009, baixando impostos de veículos e eletrodomésticos e aumentando o crédito de famílias e empresas para fazer o dinheiro circular no país. Resumindo, é isso. Nós já temos na nossa história exemplos de como sair de crises e como reverter fracassos econômicos. Cabe a nós lutar para que a nossa história seja lembrada, para que a ciência seja levada a sério e essa mentira de que é preciso matar os mais vulneráveis para salvar a economia seja desmascarada. Valeu, e se curtiu o vídeo, deixa teu like, um comentário, e se não curtiu, e daí? Querem que eu faça o quê? Abraço!